Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A graça e a paz, amados. Glória a Deus, vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. Se você puder dar uma olhada para esse irmão que está aí do seu lado, talvez está aí atrás de você, dê a paz do Senhor, dá aquele aceno, aquele abraço se você ainda não abraçou. Dê as boas-vindas, família Fé Cristã, seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa noite de Santa Ceia, onde nós temos o privilégio e a honra de nos assentar à mesa com o nosso Deus. Posso ouvir um amém bem forte? Então você pode fechar os seus olhos e levantar as suas mãos. Vamos nos render àquele que vive e àquele que está no governo de todas as coisas. Se você crê nesta verdade aí no seu lugar, começa já a levantar um clamor a Ele de gratidão. Abra sua boca e comece a dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado porque eu estou em comunhão contigo, Pai. Pai querido, é nessa noite que nós levantamos a nossa voz em louvor e adoração a Ti. É nessa noite, Pai, que nós declaramos que estamos abertos para o Teu mover. Sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor já reservou para esse lugar. Nós saímos da nossa casa, Pai querido, com o propósito de Te engrandecer, com o propósito de nos render totalmente a Ti. O nosso coração, Pai, está em festa, o nosso coração está alegre, o nosso coração está regozijando, porque temos esta oportunidade de nos apresentar diante de Ti como oferta agradável de gratidão, de honra, de Te honrar, de Te adorar, de Te exaltar. Espírito de Deus, Tu tens liberdade aqui nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, Tu tens livre acesso à mente, ao coração. Toma esse ambiente como as águas enchem o mar. Venha encher agora com a Tua presença as nossas vidas. Nós estamos em liberdade diante de Ti, ó Pai. E nós sabemos que quando o Teu povo se reúne, algo sobrenatural acontece. Nós sabemos, Pai, que existe algo preparado para as nossas vidas, porque nós nos preparamos para nos encontrar contigo. Nós nos preparamos para estar nesse lugar. Não há nada que vai impedir o Teu agir. Não há nada que vai impedir o Teu fluir. Toda obra do adversário nessa noite, declara comigo, igreja. Toda obra contrária do adversário que queira impedir o agir de Deus já caiu por terra. Todo jugo já caiu por terra. Toda ação do maligno não prospera, porque nós estamos livres. Diga: eu estou livre. Eu estou livre para entrar numa dimensão de festa, celebração, vida, porque o Espírito de Deus me coloca em liberdade nessa noite. Quantos creem dessa maneira? Quantos creem dessa maneira? Aplauda bem forte ao Senhor.
triunfo, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos vivos, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos vivos, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei,
eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou, vou permanecer firme até o fim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim, Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, perdão que Ele justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que Ele justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir uma vez, amém, amém. Sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir uma vez, amém, amém. Em Jesus, sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que pra cada promessa de Deus para mim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Aleluia! Aplauda mais forte, querido. Aplauda mais forte porque Ele é digno. Ele é digno. E é através dele, através de Jesus Cristo, daquele ato de cruz, nós estamos aqui nesta noite para partilhar da ceia, estarmos unidos, renovar a nossa aliança. Aleluia, obrigada, Senhor. Na cruz
meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, pode declarar isso? Minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, clame por ele nessa noite. Ele irá limpar as suas feridas. Ele colocará azeite. Já foi dado na cruz. O grito já foi pago. Aquele grito de sofrimento não foi em vão. Foi por mim e por você, meu querido. Foi por mim e por você. Será que você pode fechar os teus olhos nessa noite? Começar a agradecer a Ele. Comece a engrandecer a Ele. Oh, Senhor, Tu és digno.
és santo, Cordeiro Santo que vive. Oh, obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque toda a minha dor o Senhor levou naquela cruz, porque todo o meu pecado o Senhor levou naquela cruz. E hoje nós estamos aqui na tua mesa para partir o pão, para tomar o seu sangue, Senhor, renovar a nossa aliança contigo. Santo, 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 santo. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecado,
engrandeçam, engrandeçam, engrandeçam. Ele se faz presente neste lugar. Expresse o seu amor a Ele. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, pela morte de cruz, pelo Teu sangue derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este amor que nos constrange. Nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos dignos de estar aqui, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça nos alcançou. Você pode agradecer a Ele, a graça dEle te alcançou nesta noite. Vamos declarar: Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele está consumado. Dele está, o preço foi pago. Dele está consumado. Dele está, o preço foi pago. Agora eu Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Estamos, Senhor, na Tua santa presença, reverentes, porque o Teu Espírito Santo está aqui. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Somente Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és santo, justo, poderoso, glorioso, soberano, tremendo. No teu lugar, começa a glorificar ao Senhor. Diga palavras de amor ao Senhor. Oh, recalababarra xalamanaiaçá, requei calamanaiá, chore, andei tosse, ramalanaiaçá. Senhor, este ambiente está consagrado a Ti. Aqui estamos, como Tua igreja, Teus filhos e filhas. Somos a Tua família. Fomos resgatados, comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus, derramado e vertido na cruz do Calvário. Por isso aqui estamos, declarando o beneplácito da Tua vontade, declarando, Senhor, a Tua graça e favor, porque fomos alcançados pelo Teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, recalamanahashalamanaso, oh, requecalamanahaschale anda requerimalabasu. Aleluia. A Ti todo louvor, toda honra e glória, Senhor. Aleluia.
Diga amém. Graças a Deus. Antes de se sentar, aplauda bem forte ao Senhor. E dê uma olhada para quem está perto de você. Você vai ver que tem gente mais bonita do que você hoje aqui. Mais cheirosa, mais perfumada. Olha que sorriso lindo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial de Santa Ceia. Gostaria de cumprimentar também todos aqueles que estão cultuando conosco através da internet. Você que está em Bragança Paulista, na região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu gostaria que a mesma unção, a mesma graça, a mesma presença, a mesma glória, o mesmo poder que está aqui, possa alcançar você aonde quer que você esteja nesta noite, em nome de Jesus. Alguns irmãos compartilharam comigo que estão adoentados, que estão enfermos. Então que esta unção poderosa possa curá-los, sará-los e libertá-los de toda malignidade em nome de Jesus. Amém? Desse lado, quem está aqui pela primeira vez, só para eu conhecer, você não é a primeira. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Já é da casa. Tudo bem, Jaque? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Dando uma olhada panorâmica, geral, para todos vocês. Que alegria poder te ver. Seja bem-vindo sempre. Muito bem. Desse lado tem alguém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. João Melhorança, você está bom? O nome já fala, né? Melhorança, ele vai melhorando a cada dia. Você não pegou essa, Fábio? Ainda bem que o Senhor fechou os teus ouvidos, porque ela está muito perto de mim, né? Ela tira o meu incentivo. Ela falou assim, pastor, essa não foi, pastor, essa aí não... Amém. Pastor Ney, querido, está bem? Pastora, tudo bem? Eliane, tudo bem? Marcos, querido. Quem está do teu lado, Marcos? A sua mãe. Teu filho é muito querido por nós, viu? Criou bem esse menino. Ele apanhou muito ou não? Não precisou, né? Graças a Deus. Tudo bem, querida? Princesinha. Tudo bem, Débora? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Tenho alguns recados para poder compartilhar com os irmãos. Não tem? Desse lado tem visitantes ou não? Ali, pode levantar a mão, muito bem. Me fala aí o nome de vocês. Larissa e Juliano, tudo bem? E Lilian, tá bom. Pessoal da sementeira, depois, tá bom? Cuida deles para mim. Sejam bem-vindos, viu? Creuza está bem, Creuza? Dirceu. Bruno está bem, Bruno? O Bruno está tendo umas experiências boas em Bragança. Ele veio lá de Queimados, do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Gabriel está bem, Gabriel? A princesa, glória a Deus. Adriano, muito bem. Glória a Deus. Tem alguns avisos, né? Na semana que vem, nós teremos um café com pastores, ou para pastores, né? Às 9 horas da manhã, pastores e presbíteros. E vai ser o start de um novo tempo. Tivemos a consagração, recentemente, dos nossos pastores, presbíteros e diáconos. Inicialmente, nós vamos fazer um café e vamos conversar um pouco a respeito de como vai ser essa nossa caminhada a partir de então. Então, vamos fazer lá uma mesa de honra para receber os nossos pastores e presbíteros. E, na outra semana, nós faremos um treinamento já com a maior parte dos nossos diáconos. Eu acredito que todos serão convocados. Vai ser também um trabalho marcante. Posso ouvir um amém animado dos nossos oficiais?
Ó, o café depende desse amém. Até agora é pão com manteiga e café preto. Amém. Agora nem pão e nem café. Para pisar na cabeça do maligno. Amém? Agora ficou bom, hein? Eu gosto dessa espontaneidade falsa de vocês. Brincadeira. A gente força a barra, né? Mas glória a Deus. Diga, eu tenho muitas razões para glorificar o nome do meu Deus. Amém? Obrigado, querido. Qual outro aviso? A Marcha para Jesus. Você que gostaria de participar da Marcha para Jesus, deixa eu contar um pouquinho sobre a marcha. A marcha, na verdade, é um evento mundial e ela nasceu na Inglaterra e ganhou o mundo. E o Brasil tem uma das maiores marchas do mundo. E lá, durante um dia todo, a Igreja do Senhor Jesus, independente da placa e da denominação, estará reunida, louvando, adorando e buscando a Deus. Vai ser uma grande festa. Então, os nossos jovens, os nossos adolescentes, crianças, nós de certa forma não enfatizamos por conta da responsabilidade. Aqueles que são menores e são adolescentes, os pais já precisam assinar um termo de responsabilidade, e o certo é até, de repente, ir algum responsável para estar cuidando deles. Porque é muita gente. Mas é um trabalho maravilhoso, nós vamos todos os anos, nunca tivemos, assim, nenhuma ocorrência. A Luciana Arantes está no Ministério Infantil hoje, né? Então, a Luciana Arantes é que está fazendo as reservas, tá bom? Aí vocês podem conversar com ela. Ok, finish? Ok, muito bom. Amados, eu vou entrar direto na palavra hoje, e eu gostaria muito que você pudesse abrir o seu coração, para que Deus possa falar com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu falei algo que você deve entender, não com a mente. Oi. É verdade, cadê Everaldo? Está ali, ó. Vamos cantar parabéns para o Everaldo? Parabéns para você nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Oi? É o coral, eu estou regendo. Falou dancinha. Eu parece que engoli um cabo de vassoura, gente. Eu não sei dançar. Aí é interessante. Ó para você ver como que é o maligno. Toca meu telefone de madrugada. Oi, pastor, tudo bem? Falei, tudo. Só não sabe. Tem uma irmã na igreja aí que não dança, mas aqui no posto de monta está arrebentando, pastor. Eu falei, o que você está fazendo aí? Vai cuidar da sua vida, eu não é? Amado, se tem uma coisa que eu não sou, é polícia de crente. Eu não fico fiscalizando a vida de ninguém. Você ouve a palavra no altar e o temor parte de você. Amém? Eu caminho na verdade que o Espírito Santo traz no meu coração. E uma outra coisa que nós precisamos aprender, olha para quem está do teu lado e diga assim, não julgue. Doeu agora, né? A igreja ela precisa ser mais hospital e menos tribunal. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes tem uma falsa religiosidade, é uma hipocrisia. Sabe? Ande você na luz que Deus te deu. E esse irmão, se você permitir, lá na frente, ele vai ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. É só você não envergonhá-lo e nem constrangê-lo. Amém? Porque nós não estamos aqui para bater martelo e andar com cravos no bolso e fazer de conta que nós somos mais religiosos e melhores do que ninguém. Então nós precisamos ter esse discernimento. Sabe por quê? Porque o macaco nunca olha para o rabo que tem. Quando você começar a olhar para a história da tua vida, aí você vai dizer, ah meu Deus, agora eu vou andar em silêncio, não vou falar nada. Por quê?
Porque a gente também muitas vezes pisa na bola, não é? Quando a gente não pisa, alguém dentro da nossa casa pisa. Então a gente tem que andar assim na graça. Amém? E tem uns irmãos assim que são tão indiscretos. O pastor está entrando, né? Aí estou indo para minha sala. Ô pastor, esse aqui foi pôr de monta. Aí eu sou obrigado a ser carinhoso. Eu não quero ser carinhoso. Aí eu digo, o que você tem a ver com isso, irmão? Aí o outro ainda vai. Gente, é uma briga de criança isso. Nós muitas vezes somos crianças emocionais, é ou não é? E é interessante que tem a pastora Márcia, que ela queria te ver. Que saudade. É assim, muitas vezes a pessoa brinca, mas ela quando alguém vai brincar com ela, ela não aceita. Conselho de pastor: não sabe brincar, não desce pro play. Mas enfim, diga, é só graça a Deus. Só graça, só graça. Diga aí pro teu irmão, me perdoa, vai. Que a gente vai cear hoje, hein? Não pode cear com o coração entulhado. Tem que perdoar. Amém? Não é, Neemias? Tem que perdoar, né? Na graça. Glória a Deus. Então preste atenção no que eu vou te falar. É muito importante como você recebe a palavra. Então nesse momento a gente precisa desarmar nossa mente, abrir o nosso coração. Você não pode receber a palavra de qualquer jeito, porque não é um discurso. Eu não estou aqui, por exemplo, falando de mim mesmo. Eu quero entregar algo para você que vem do céu, do coração de Deus. Isso pode mudar a tua vida radicalmente. Diga, é tudo que eu quero. Então quando você compreende isso, você vai viver na luz da revelação da palavra. O salmista, ele fala sobre isso: iluminei a palavra. Ou seja, muitas vezes nós precisamos entender o que Deus está nos entregando, para você dar valor, para você ter reverência, e para você trazê-la para a tua realidade, porque é esta palavra que vai mudar o que precisa ser mudado. Muitas vezes nós tentamos na nossa própria força e nada acontece. Então eu quero te falar que se a palavra encontrar lugar no teu coração, não é só na mente, raciocínio, intelecto, razão, alma, ela tem que descer. Se ela cai no teu coração, você vai viver em novidade de vida. Você vai glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre ceia. Por quê? Por conta do dia de hoje. A igreja, ela precisa aprender um pouco mais sobre o assunto. E nós vamos falar hoje sobre a cultura da aliança. Porque só se torna algo notório, forte, diferenciado no nosso meio, a partir do momento que existe uma cultura. Existem muitas culturas enraigadas na nossa vida sem a gente perceber. Por conta disso, algumas pessoas andam tortas, muitas vezes deformadas, em vícios, maus hábitos, por conta de culturas que se estabeleceram sem ela perceber. Então tem coisas na vida da gente que nós precisamos analisar para poder banir, para poder excluir, para poder tirar. E quando nós fazemos isso, nós trazemos a palavra de Deus para a nossa vida, e a palavra de Deus que vai completar todo vazio, que vai acertar toda tortuosidade, toda complexidade, tudo aquilo que o inimigo tem construído ao longo de muito tempo, para poder fazer você continuar vivendo do mesmo jeito.
tal e quale, sem mudança e sem transformação de vida. Aí você me diz, pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Diga-me tudo. Vou perguntar, vou falar mais uma vez, o que isso tem a ver com a ceia, pastor? Tudo. Sabe por quê? Quando a gente fala da cultura da aliança, a gente está falando daquilo que não é raso, daquilo que não é superficial. Então preste atenção no que nós vamos tratar agora. Não fique sem cear. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele: nunca fique sem cear. Eu não sei qual a importância que você dá para a ceia na tua vida, porque às vezes alguns irmãos vêm para a igreja e não ceiam sem peso na consciência, sem crise, sem culpa. Por quê? Por conta já de uma mente cauterizada. Porque tanto faz como tanto fez. A ceia não vai ter nenhum impacto direto ou indireto na minha vida. E é um engano do diabo. A ceia do Senhor, ela vai fazer toda a diferença na sua vida, porque esse momento é o desaguar de tudo aquilo que nós construímos ao longo dos dias, semanas e meses. Aí nós chegamos aqui em um determinado dia do mês para poder cear, onde a igreja se reúne para banquetear, onde a igreja se reúne para renovar a sua aliança com Deus. Olha como é profundo. Quando nós falamos a respeito de Santa Ceia, nós falamos da nossa renovação da aliança. Então, alguns aqui podem não entender que esta aliança precisa ser renovada sempre. Eu, por exemplo, eu renovo essa minha aliança todos os dias. Diga, eu também vou renovar a partir de hoje, todos os dias. Todos os dias você tem que declarar que o teu amor por Deus renova, que a tua lealdade e fidelidade por Deus renova. Todos os dias você tem que orar e profetizar que você está mais perto de Deus e longe do pecado, porque as tentações batem a porta. E muitas vezes, quando você não está firme em Deus, você tropeça, você cai e fica prostrado. É por isso que a igreja, na sua grande maioria, muitas vezes, fica vivendo uma vida de fracassos, frustrações, decepções, desilusões e derrotas. Por quê? Porque eles não se renovam em sua fé. A palavra diz isso. A cada manhã nós precisamos nos renovar. Quando alguém pergunta para mim, pastor, alguma novidade? E se eu não tenho nenhuma, eu digo, a palavra de Deus se renova dia a dia. Quando alguém perguntar para você novidades, e você de repente não se lembra, você diz assim, a palavra de Deus se renova na minha vida todo dia, a cada manhã. Amém? Porque se você não trouxer Deus para a tua vida, a unção, a glória, o poder, a presença, você não consegue sozinho. Então muitos estão fadigados, estressados, exauridos, por conta de caminharem na sua própria força. Olha para quem está do seu lado e diga, não caminhe mais na sua própria força. Renove a sua aliança com Deus dia a dia. Então não fique sem cear. Quando você abandona a mesa, é porque o mundo te ganhou. Guarda isso, olha como é forte. Quando você abandona a mesa, é porque o mundo te ganhou. A ceia não pode ser como a hora do lanche para você. Um pedaço de pão sem fermento, chamado na Bíblia de pão ázimo, para nós parece um pedaço de biscoito, água e sal.
E um gole de vinho. Algumas igrejas usam vinho com álcool, outras usam vinho sem álcool. O mais importante não são as diferenças, mas como este cerimonial traz para a terra a manifestação do amor de Deus, e através do próprio Cristo, este morto e ressuscitado. Imagine vocês que já estava determinado na eternidade que Jesus passaria pelo Calvário, seria preso, torturado, diz a palavra, esmagado pelos nossos pecados. Isaías 53 diz que não existia nele beleza e formosura. Sabe por quê? Ele estava desfigurado pela agressão, pela violência. Ele foi crucificado e entregou a sua vida por nós. Jesus disse: eu mesmo entrego a minha vida para depois tomá-la de novo. Um centurião estava perto de Jesus quando ele brada, e ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Expira pela última vez e tomba a cabeça. Ele grita e diz: este homem é Deus, ele morre debaixo do seu próprio comando, debaixo da sua própria autoridade. Eu não merecia que Jesus morresse por mim, nenhum de nós aqui merecia, nós não somos dignos e nunca seremos, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço da nossa redenção. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que está em João capítulo 3, versículo 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo em pecado. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele olha para o mundo que não merecia ser amado e ama, a ponto de enviar o seu Filho Jesus, o seu único Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, este tal maneira significa que não dá para mensurar, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que você precisa fazer é crer. E é interessante que você acha que para merecer o céu, você precisa ter obras. Mas é claro que nós, como crentes nascidos de novo, convertidos, cheios do Espírito Santo, vamos ter a marca do testemunho. Nós vamos ter as obras. Mas tem gente que pensa que vai ganhar o céu pelas obras, e a Bíblia diz que não é pelas obras, é pela graça. Sabe o que significa graça? Dom imerecido. É um presente de Deus para nós, que não merecemos presente. Mas o céu te espera. Diga para quem está do teu lado: o céu te espera. E fique tranquilo, não é para já. Amém? Mas nós somos hoje, como diz a palavra, cidadãos do reino. Somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui na terra, e o nosso destino é o céu. Nós não fomos feitos para o inferno, nós fomos feitos para o céu. Então nós vamos para o céu, e não tem ninguém melhor do que o outro. Por quê? Ninguém é perfeito aqui, e nunca nós seremos perfeitos. E eu costumo dizer que uma pessoa vai para o inferno não por conta do pecado, ela vai para o inferno porque não se arrependeu.
Então, se você quer andar na presença de Deus, aprenda a evitar o pecado. Enfrente e vença as tentações, porque com Cristo você é mais que vencedor. Aprenda a andar numa vida de santidade, ou seja, você era de um jeito outrora, mas agora você é diferente. E é interessante que o Espírito Santo vai moldando a gente dia a dia. De repente, nós éramos de um jeito, e agora tudo começa a não fazer mais sentido. Então você começa a abandonar aquela vida pregressa, aquela vida passada, aquela vida que você achava que te preenchia. Agora, tudo que você quer é conhecer melhor a Deus. E quando você permite que Deus entre na sua vida, Ele completa todo vazio. E você começa a se sentir uma pessoa realizada, independente da situação, se ela está boa ou se está ruim, por conta de algo que é espiritual, e nós recebemos da parte de Deus. Ele vai te dar ousadia profética, coragem, valentia, para você poder enfrentar e vencer. Tem muito crente que fraqueja porque ele enfrenta e perde, ele não ganha as batalhas. E você tem que entender qual deve ser o espírito de luta na sua vida. Você deve entrar nestas batalhas para vencer. Porque algumas pessoas, elas entram, e mesmo antes de lutar, elas se sentem derrotadas. Então Deus, Ele quer que você vença. Ele quer que você aprenda com tudo aquilo que você já vivenciou. Sabe o que significa isso? Nós já passamos por tantas situações. Enquanto você não aprender o porquê daquilo que você passou, enquanto você não aprender as lições que devem ser aprendidas, você vai bombar e vai ter que repetir naquela experiência. Mas quando você coloca Deus na frente, você vai viver uma outra realidade. Imagine você que Deus dá um sonho a José. Um não, Ele deu mais de um. Deus dá sonhos a José, mas ele acaba parando no buraco, no poço. A gente pensa que pelo fato de Deus ter falado conosco, ter dado uma direção, ter liberado uma palavra profética, tudo vai ser fácil. Diz a palavra que o coração do faraó endureceu, e foi Deus quem fez o coração dele endurecer, porque ele queria competir com Deus. O faraó era considerado uma divindade, então ele travou uma queda de braço com Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele não suportou competir com Deus. Então quando José vai para o buraco, Deus já estava esperando José lá dentro do buraco. Deus, Ele vai na tua frente. Você não vai passar pelas tuas batalhas, pelas tuas guerras, pelos teus combates, pelas tuas lutas sozinho. Diga, eu não estou só. E muitas vezes você se sente largado, esquecido, abandonado. E você não está só. Eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então preste atenção, nós temos que nos reunir como igreja para ouvir isso. Nós muitas vezes queremos vencer só aqui embaixo no mundo. A palavra nos ensina que todo aquele que é nascido de Deus vence. Mas tem uma diferença de vencer no mundo e de vencer o mundo.
Se o Senhor não abrir uma porta para você, ela vai permanecer fechada. Se o Senhor não aplanar o caminho, você não consegue passar. Se o Senhor não fizer o que precisa ser feito, você pode estar cheio de boas intenções, mas tudo vai continuar do mesmo jeito, num ciclo vicioso, onde vira e mexe, parece que a história se repete. Diga: isso vai mudar na minha vida. Diga: isso vai mudar na minha vida. Diga: todo e qualquer ciclo vicioso está quebrado na minha vida. Então preste atenção, eu falei de lições. Você precisa aprender as lições com tudo que você vivenciou até agora, porque se você não aprender, você vai bombar e vai ter que repetir as experiências de novo, e elas são dolorosas. Então vai para a cruz mais cedo, sofre menos. Até Jesus, ele chega para Judas depois da ceia e diz assim: o que tendes de fazer, faze-o depressa. O que ele está dizendo? Já que você vai me trair, vai logo, vamos resolver isso depressa. E a gente é muito letárgico, porque a gente quer fugir daquilo que é desconfortável. Preste atenção, você vai sair da zona de conforto. Lembra dos discípulos? Eles estavam no mar, revolto, bravio, vento soprando contra a maré, ondas gigantescas, de madrugada, raios, relâmpagos, trovões. Aí Jesus aparece e diz: não temas. Pedro diz: eu quero ir ter contigo. Se sois tu, eu quero ir ter contigo. Sabe o que Pedro fez? Ele saiu da zona de conforto. Os outros 11 ficaram lá dentro do barco. E se a gente estivesse lá, eu garanto para você que a gente não sairia de dentro do barco também. Por quê? Porque a gente não quer deixar a zona de conforto, a nossa segurança. Mas Pedro saiu, ele aprendeu uma lição da pior forma. Ele teve que engolir muita água, quase morreu afogado. E quando Jesus tira ele, diz assim: o que ele diz? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha para quem está do teu lado e diga assim: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Ou mulher, né? Mulher de pouca fé, por que duvidaste? Sabe por quê? Olha o segredo, a gente aprendeu agora há pouco sobre o crer. A nossa salvação, ela está atrelada ao crer. É claro que tem que ter mudança e transformação de vida. É uma obra do Espírito na nossa vida. Mas o segredo é crer. A nossa salvação está estabelecida no crer, não nas nossas obras. A palavra diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, onde mora o nosso maior problema? A gente não crê. A nossa fé é pequena. Aí você está aí, engoliu muita água por esses dias. Quase morreu afogado. Estava indo para o fundo e Jesus não fez nada. Quando ele consegue dar talvez a última respirada e grita: Jesus, socorre-me, não vê que eu pereço, que eu estou morrendo. Aí Jesus toma ele, olha nos olhos dele e diz assim: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Era para ele ir até Jesus. Quer ver? Fabiano, fica ali, meu filho, em pé. Ali, fica aí. Está Jesus ali, amém? Aí, hoje eu quis um Jesus mais alto, o Fabrício. Geralmente o Fabrício nos ajuda aqui na encenação. Hoje é um Jesus mais alto. Para me tirar da água, tem que ser um campeão de jiu-jitsu e Muay Thai. Como que é? Os dois, né? Então é o nosso Jesus de hoje. Aí está lá Jesus. Aí os discípulos apavorados no barco. Aí tinha uma lenda que dizia que se o pescador tivesse em alto mar, tivesse alguma visão,
como se fosse um fantasma. Imagina que os discípulos acreditavam nisso, eles acreditavam em fantasma, se borravam de medo, era morte na certa. Então, quando Jesus disse, sou eu, não temas. Falei, Jesus, sou eu, não temas. Oh, voz grossa do Jesus, né? Aí, eu digo, Jesus, eu quero ir ter contigo. Olha só para você ver como é que é. Pedro se lança, ele se oferece, ele se joga. Sabe por que algumas pessoas se destacam das outras? Porque elas vencem essa timidez. A gente fica se escondendo atrás da nossa timidez e dizendo, amanhã, um dia, quem sabe, talvez. Olha, você precisa arriscar. Deu certo, deu, não deu certo, parte para outra. Deus vai dirigir, Deus vai te capacitar, Deus vai te habilitar. Amém? Então imagina só que Pedro vai, ele começa a andar por sobre as águas, e foi divertido o negócio. Imagina, o mar bravio, revolto, vento soprando contra a maré, ondas gigantes, raios, relâmpagos, trovões. Só dava para ver Jesus em flecha. Dava um raio, um trovão, um relâmpago, dava para ver Jesus. E ele andando por sobre as águas. E o diabo começou a falar no ouvido dele. Falou, Pedrão, isso não existe de andar por sobre as águas. Mas a fé é algo sobrenatural, gente. Preste atenção, ou você vai vencer de uma forma natural, ou de uma forma sobrenatural. A forma natural é como você vai enfrentar e lidar com a situação. Agora, quando nós dependemos de Deus, é sobrenatural. Natural comigo, sobre com Deus. E o diabo começou a falar com ele. Você vai morrer. Você é pescador. Você sabe que isso é impossível. Mas ele estava vivendo uma experiência com Deus. Por quê? Porque ele andou não sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Venha. Os outros discípulos não podiam pular na água, porque Jesus não tinha dito para eles, venha. Se eles entrassem, eles iam se afogar. Mas Pedro, ele recebeu uma palavra do próprio Cristo, venha. O que devia acontecer? Ele devia, diabo, eu não vou te dar ouvidos. Eu estou vivendo a maior experiência da minha vida. Pela primeira vez na história, nós tínhamos ali o registro de um surfista. Imagina só. Aí, o que era para acontecer? Era para ele ir até Jesus, chegar até Jesus, abraçar Jesus e voltar para o barco os dois. Era para isso acontecer. Mas o diabo sempre vai querer estragar a tua história. Obrigado, uma salva de palmas para o Fabiano. O diabo sempre vai querer mostrar para você que você não pode. Guarda aí, preste atenção. O diabo sempre vai querer mostrar para você que você não pode. Olha para mim, preste atenção. O diabo sempre vai querer mostrar para você que você não pode, aí você nem tenta. O diabo vai querer mostrar para você que você não consegue, e você nem tenta. O diabo vai querer te convencer de que não é para você. Preste atenção. A partir de hoje vocês vão ter sonhos mais altos, e vão chegar em lugares maiores. Diga, minha história vai mudar. Tudo por conta da renovação da minha fé, da minha vida com Deus, da minha aliança. Amém? É isso que vocês precisam entender para vivenciar outra realidade. A ceia da nova aliança e da antiga aliança são diferentes no seu ritual, mas não no seu propósito. Em 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa projetar, temos ali uma refeição de amor e partilha, aberta
para aqueles que comungavam da mesma fé, tanto pobres como ricos. Olha o que diz em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículos do 26 ao 28. Enquanto estavam comendo, pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então entenda bem, olha a importância da ceia na tua vida, porque quando você se senta à mesa, é porque você tem consciência de que foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor. Você chega aqui consciente de que vai cear, não porque você é perfeito, mas porque você é filho, e você é filho amado. E Deus quer que você se sente à mesa. Vocês se lembram de José? Ou melhor, de Davi? O profeta Samuel vai para a casa de Jessé para ungir o novo rei. E ele enfileira os seus filhos para que o profeta pudesse dizer qual deles seria rei sobre Israel. E todos tinham porte, beleza, presença, mas o profeta diz: não é nenhum desses. Deus tinha falado com ele antes e tinha dito assim: olha, não olhe para a aparência, olha para o coração, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então nós não podemos ser levados pela aparência. Aí o que foi que aconteceu? Ele pergunta: tem outro filho? Ah, sim, lembrei, tem um sim, Davi, está lá no pasto. Ele estava fazendo algo que era desprezado, que era para outros serviçais, mas ele sempre estava lá alegremente, louvando, salmodiando, fazendo poesias, orando, e não se sentaram para comer enquanto Davi não chegasse. Sabe por quê? Deus estava curando Davi naquele momento de toda a rejeição que ele sofreu até então. Ele era o filho rejeitado. Então eu quero te falar que se você quer ser abençoado, você precisa ser curado dessa rejeição. Ninguém me valoriza, ninguém reconhece o que eu faço, as pessoas não me elogiam, as pessoas não me aplaudem, as pessoas não me cumprimentam. Aprenda uma coisa: tudo que você faz vai glorificar o Senhor. Deixa o galardão, a recompensa, o prêmio, o salário vir de Deus, porque senão você se fere à toa. Então imagina, Davi estava sendo curado da sua rejeição, porque ele era filho bastardo. Imagine você, ele então é curado naquele momento, ele é honrado na presença da sua família. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero te falar que Deus também ele vai te promover. Eu quero te falar também que Deus ele vai mudar a tua história, mas depende de você. Enquanto você tiver esse espírito dentro de você, enquanto você tiver esse espírito dentro de você, combativo, não a teu favor, mas contra você, nada vai mudar. Se mudar, vai ser para pior. Então começa a dizer: Jesus é comigo, a minha vida vai mudar, e eu creio que eu vou viver o meu milagre. Diga aí: Jesus é comigo, a minha vida vai mudar, e eu vou viver o meu milagre, porque eu estou vivendo
a renovação da minha aliança, em nome de Jesus. A ceia é tão significativa que antes do povo hebreu sair do Egito, Deus deu recomendações específicas para que suas vidas fossem preservadas e não fossem abatidos pelo anjo da morte. A casa que tinha em seus umbrais, nos batentes das portas, o sangue do cordeiro, a vida de todos seria preservada. Sem obediência, sem o sangue, sem o selo na porta, mesmo sendo povo de Deus, morreriam com os egípcios. O Egito na Bíblia, dentro deste contexto, representa o mundo. Aqueles que cultuavam e serviam os deuses estranhos, os deuses estrangeiros, aqueles que desprezavam o Deus vivo, santo e soberano. Estes não seriam poupados e todo filho primogênito seria morto, porque o faraó desafiou o Deus de Moisés. A ceia marcou a saída do povo de Deus do Egito, cerca de 600 mil homens, contando as mulheres e crianças. Segundo os historiadores, chegaremos aí à estimativa de perto de 3 milhões de pessoas, alcançadas pelo amor de Deus. Então eles estavam presos no Egito. Por que eles estavam presos? Eles estavam cativos por suas próprias escolhas. Diga comigo, por conta das suas próprias escolhas. Deus diz, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Ó conselho de Deus, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o conselho de Deus, a bênção e a maldição está diante de ti, escolhe. E cada vez que você desobedece, analisa comigo a sua vida, você vai ver que você tem algum tipo de perda, algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. Por quê? Você dá legalidade, você dá direito legal, porta aberta, para que o inimigo haja. Ande nos meus conselhos e obedeça a minha palavra. Mas a maior parte das pessoas são rebeldes. Elas querem fazer do seu jeito. Este cordeiro que foi imolado em sacrifício e seu sangue passado nas portas, aponta para o próprio Cristo que morreria na cruz e derramaria o seu próprio sangue por nós. Do mesmo jeito hoje Deus diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Escolha entre a bênção e a maldição. Ande nos meus caminhos e obedeça e siga os meus conselhos. Mas rejeitam o amor de Deus e o Evangelho de Cristo. A ceia nos leva a ter comunhão com Deus, não pelo simples fato de comer e beber, mas por entender o que a ceia significa. Fazer isto em memória de mim, lembrando do Calvário e de todo o sofrimento que nos garante a vida eterna. A palavra diz que aquele que não come do pão e não bebe do vinho, não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. É muito forte. Então, para você ter parte com ele, você precisa entender que deve participar desta ordenança. A opção não é tua. Eu não quero participar. De desprezar. É claro que a consciência é nossa. A Bíblia diz que cada um deve julgar a si mesmo, mas é para se consertar, para poder cear. E não para dizer não, porque muitas vezes a gente diz, não quero cear, não. A gente faz cara de espiritual, eu não sei se você já fez, eu já fiz. Muitas vezes, quando a bandeja passava, eu fazia cara de espiritual. Amados, não tem nada de espiritual. Pede perdão a Deus e pisa na cabeça do diabo. Come do pão, bebe do vinho, come da carne, bebe do sangue. Sabe por quê? Isso vai fazer você vencer os teus pecados. Agora, se você não está em comunhão com o corpo, como é que você vai vencer o teu pecado?
Você não tem força em você mesmo. Jesus te chama para sentar à mesa e comer com Ele, mas você prefere outros banquetes. Quando você abandona a mesa é porque o mundo te ganhou. A dor de Cristo não dói mais em você, e sem esta dor doendo em você, você não é mais discípulo, e não vai mais pregar salvação, porque não crê que está salvo. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para quem está do seu lado: se você perseverar até o fim, será salvo. Quando você não ceia mais, é porque deixou de existir comunhão, aliança, pacto, concerto entre você e o seu Deus. É porque outras coisas são mais importantes, é porque a ceia deixou de ser prioridade para você. Cuidado com aquilo que você coloca no lugar de Cristo. Aí você diz: pastor, eu descompensei, pastor, eu briguei, pastor, eu me desentendi com a minha mulher, com o meu marido, eu briguei com as crianças, pastor, essa semana eu xinguei o mecânico, essa semana eu maltratei o vizinho, essa semana eu bati no cachorro. Preste atenção. Tudo isso é para a gente mudar, é para a gente ser melhor. A gente chega aqui e fica envergonhado. Diga aí: o meu pecado deve me envergonhar. Mas você vai dizer: eu preciso e quero, tenho que cear, porque esta comunhão é que vai te fortalecer. Sem esta comunhão você vai continuar torto do mesmo jeito. Quando você não ceia mais, pode ser que o teu orgulho tenha tomado conta de você. É você por você, independente, autônomo, autossuficiente. Características que levaram Lúcifer à sua queda. Deixar de cear leva o crente à fraqueza espiritual, afastamento de Deus e depois o desligamento da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus, da videira verdadeira. Sua vida deve estar debaixo da bênção, da obediência que gera bênção. Aqueles que frequentam, temos dois tipos de pessoas na igreja: aqueles que frequentam e aqueles que pertencem. Você precisa ser do tipo que pertence, que tem compromisso, que tem igreja, que tem pastor, que tem líder, que é cuidado, que é amado, que está debaixo de oração, intercessão, jejum. Você não pode correr por fora, achando que vai dar tudo certo. No primeiro momento, o diabo te engana, mas não vai demorar muito tempo. Você vai ter que voltar quebrado, se não para cá, para um outro ministério. Você vai precisar se consertar com Deus. Olha para o exemplo do filho pródigo. Gastou todo o dinheiro, perdeu os amigos, porque se não tem dinheiro, não tem mais amizade. Aquela necessidade, aquela fome que eles passavam, foi porque Deus promoveu aquela fome, para que ele caísse em si, se arrependesse, voltasse e se consertasse. Se nós já temos este exemplo na Bíblia, por que nós vamos ser filhos pródigos? Pertencer significa entender o papel da igreja na sua vida e você entender o seu papel na vida da igreja. Desenvolva a sua fé, autoridade, unção. Fé. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Desenvolva a tua comunhão com Deus. Preste atenção. Comunhão não se resume em comer do pão e beber do vinho. Se resume em você orar todo dia, jejuar uma vez por semana, ler sua Bíblia, comer do pão da vida todos os dias,
beber da água deste manancial, porque se você estiver satisfeito, você não vai procurar no mundo aquilo que o mundo não tem para te dar, não completa. Se submeta, estude, passe pelos treinamentos da sua igreja e coopere com o crescimento do reino de Deus, com o seu testemunho, suas orações e suas contribuições, os seus dízimos e as suas ofertas. Renove a sua aliança na Santa Ceia do Senhor e todos os dias. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você orasse a Deus e pedisse perdão pelos seus pecados. Eu gostaria que você se consertasse com o Senhor. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Fala com Deus. Diz a Ele como você está. Deus, eu estou chateado, aborrecido. Eu estou indignado, eu estou revoltado, mas não quero estar assim. O diabo não vai me contaminar, não vou ficar contra ninguém, eu não vou murmurar. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou vai ser concluída. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as minhas misérias, pecados ocultos, secretos, de estimação. Deus, eu não quero olhar para ninguém agora, eu quero olhar para mim, eu quero pedir perdão, Senhor. Me limpa, me purifica, me santifica pelo sangue do Cordeiro. Se tem alguma acusação especial, em especial, que está te incomodando, comece a orar. Fala com Deus. E sai daqui com essa convicção: eu não vou mais fazer isso. Eu fiz até antes do culto, até ontem, até semana passada, até mês passado. Acabou. Acabou. Deus vai te tirar do vício das drogas, da bebida, do cigarro. Deus vai mudar a tua realidade em nome de Jesus. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer em você. Não brinque com o santo. Não faça do santo profano. A Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você é filho, filho amado, filho querido, filho especial. Deixa Deus fazer uma obra linda na sua vida. Eu gostaria que vocês se assentassem. Nós vamos distribuir os elementos da ceia neste momento. Se não fosse por tuas costas açoitadas, se não fosse por tuas mãos transpassadas, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, se você já pegou os elementos, fique em pé. Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu?
Fala com Deus. A palavra diz assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus veio fazer na terra? Revelar o Pai a você. Ninguém vai ao Pai. As religiões, todas elas têm deuses, mas nenhuma se apresenta como Pai. Nenhuma delas apresenta o Pai, mas o cristianismo apresenta Deus como Pai. Aceita o amor desse Pai nesta noite. Deixa este amor te curar, te sarar e te libertar. Pai, neste momento nós apresentamos a Ti os elementos. Abençoe, Senhor, o pão e o vinho. Cremos que a partir deste momento passa a representar o corpo e o sangue de Jesus. Que possamos receber vida, cura, sabedoria, discernimento, unção, poder, para que possamos viver na Tua presença, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Para quem não sabe abrir, você pode virar ele assim, e o pão fica na bandejinha, fica mais fácil, evita cair. Pode comer do pão. Aleluia. Oh, remanará soshikeri malinahayasha. Oh, semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Beba do cálice. Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Onde estaria eu, salvos pela cruz? Aleluia, glória a Deus.
Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus que morreu em nosso lugar, que deu a sua vida por nós, naquela cruz, onde o Seu sangue foi derramado, foi vertido. A Ti todo louvor, toda honra e glória. Que possamos permanecer firmes, Senhor, na Tua presença, santos, puros, limpos. Oh, recala babarra xalabaçu, rerianda lanasterianda laçu. Tem um momento com Deus agora. Fecha os teus olhos. Ninguém fique de olho aberto, reparando os movimentos, distraído, porque você precisa agora de um toque de Deus. Oh, rebaixeare malanas. Oh, rerecanda naiaçá. Oh, ora, meu irmão, libera o leão que está em você. Oh, move-te, Senhor. Marca o Teu povo. Oh, aleluia. Nesta hora você pode receber a sua cura, a sua libertação, o seu milagre. Oh! Deixa os teus problemas de lado. Deixa as dificuldades de lado. Deixa as dificuldades de lado. É você e Deus. Se Ele não fizer algo por você, ninguém mais pode fazer. Clama, diga hoje: Senhor, que eu saio daqui com a minha resposta. Oh, louva, adora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. A igreja, porque Ele a igreja pode se sentar, por favor. Amados, guarde o que eu vou falar para vocês nesta noite. Ofertar ao Senhor também é adoração. Se você não tem adorado ao Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas, saiba você o quanto é importante você cuidar da casa de Deus. E quando você cuida da casa de Deus, Deus vai cuidar da tua casa. Eu sei que muitas vezes o inimigo se levanta e ele vai querer convencer você de que você não pode, de que você não tem, e de que não é para você fazer isto.
Mas enquanto você ouvir a voz errada, você não vai viver uma vida de prosperidade, e você não vai viver uma vida de mudança. E Deus quer curar as tuas finanças, Deus quer tirar você da crise, Deus quer tirar você da dificuldade, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. E eu sei que a oração é importante, você tem orado, mas se você não planta, você não vai ter colheita. Você precisa plantar. Então plante, porque este plantio vai mudar tua realidade em nome de Jesus. E não faça, sabe, qualquer coisa, porque a palavra de Deus nos ensina em Malaquias que muitos dão qualquer coisa. Dá ao Senhor uma oferta vil, desprezível. Mas nós estamos falando do grande Deus, da obra que não é nossa, é obra dele. E somos nós que sustentamos aqui embaixo esta obra. É através das nossas ofertas, pequenas ou grandes. E quando você tiver esta fé, e você tiver este coração, aquele que é fiel no pouco, diz a Bíblia que Deus o colocará sobre muito. Deus vai levantar pessoas aqui, e estas pessoas vão ser coluna forte na sua casa. Deus vai levantar pessoas aqui, e estas pessoas vão contribuir de coração, com alegria, com liberalidade. O diabo não vai conseguir trazer nenhum tipo de sentença, condenação e maldição para a tua vida. Antigamente eu usava Malaquias 3 para falar de maldição, hoje eu uso para falar de bênção, porque nós vamos viver a bênção, porque nós não entregamos por força da lei ou por obrigação, mas nós fazemos por amor. Eu quero dizer para você que é através desta oferta que nós entregamos neste domingo de ceia, que as maiores contas da nossa igreja são pagas. Só o nosso aluguel, para você ter uma ideia, custa 22 mil reais. É um valor alto. Mas Deus, mês a mês, tem levantado vencedores neste lugar, pessoas que têm mudado sua história de vida, por conta desta semente, desta oferta, por conta deste amor, desta oferta alçada, desta oferta especial. Eu quero te falar que Deus está te observando do mesmo jeito que Jesus observou a viúva pobre, quando ela deu a sua oferta. Eu quero te falar que se você ainda não é ofertante, seja. Se você não é dizimista, seja. Aqueles que pararam, voltem a dizimar, voltem a ofertar. E eu quero te falar uma coisa: se você for comprometido com o céu vai responder as suas orações, porque o céu responde a tua resposta, em nome de Jesus. Faça com fidelidade, faça com verdade, faça com honestidade, não faça qualquer coisa. Deus merece muito mais. Nós temos tido saúde, Ele que abre a porta do emprego para nós, Ele que nos dá oportunidade, Ele quem nos promove, Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem nos dá saúde, porque sem saúde nós não podemos nada. Separa o teu melhor então e traga à frente. Vamos depositar no altar, crendo no milagre de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pois Ele nos
gostaria de chamar os nossos pastores para que fiquem aqui virados para a igreja. Nós vamos estender as nossas mãos e abençoar o nosso povo. Os presbíteros também podem vir. Fiquem aqui de frente, virados para a igreja. Pode ficar aqui, Neide, por favor. A irmã da oferta também pode ficar no meio aqui. Aqui, ó, isso. As duas aqui embaixo. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, pastores e presbíteros. Vocês só podem liberar para o povo aquilo que vocês vivem. Se vocês têm sobre a vida de vocês a unção da fidelidade a Deus, vocês vão ter autoridade para poder abençoar a vida destas pessoas. Se vocês têm lealdade, vocês vão poder liberar esta unção sobre a vida do povo. Se vocês estiverem vivendo pela graça, não estou falando que nós não temos dificuldades, lutas, problemas, mas quando o altar do nosso coração está em ordem, nós podemos ter autoridade para liberar para o povo aquilo que precisa ser ministrado. Ou seja, para você liberar esta unção, vocês precisam ser dizimistas e ofertantes, senão a oração de vocês é vazia. Pastores e presbíteros, estendam as mãos para a igreja, e eu quero que a igreja receba essa oração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, neste momento, nós temos o nosso corpo ministerial à frente. Nós temos aqui os nossos pastores e presbíteros, com as mãos estendidas, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, quebrando toda sentença, condenação e maldição. Nós sabemos que tu és Deus de amor. Alcança, Pai, neste momento, este irmão, esta irmã. O Senhor sabe da situação financeira, econômica, material. O Senhor sabe dos prejuízos, perdas e danos. Em nome de Jesus, libera sobre estas pessoas a tua bênção, Senhor. Libera sobre estas pessoas o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Opera um milagre. Faz o que precisa fazer. Abre portas de emprego, Senhor. Coloca diante do teu filho e da tua filha uma porta aberta que ninguém pode fechar. Libera, Senhor, autoridade sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Faz prosperar o caminho. Faz prosperar a semente que foi plantada. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite esta semente seja regada e que ela possa brotar, germinar, crescer e dar muitos frutos para teu louvor, honra e glória. Libera, Senhor, as causas da justiça em favor do teu povo. Libera as demandas. Libera, Senhor, as pensões. Libera as aposentadorias. Libera as indenizações. Em nome de Jesus, livra, Senhor, os teus filhos e tuas filhas da perseguição, da injustiça, da ameaça, da calúnia, injúria, difamação. Em nome de Jesus, Senhor, venha agir a favor do teu povo. Venha cuidar, Pai, da tua igreja, porque se o Senhor não fizer, em vão nós trabalhamos. Cuida, Pai, desta pessoa, deste irmão, desta irmã, ou desta pessoa que não está aqui, que está adoentado, que está enfermo, que precisa de um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra. Toca na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Neste momento eu quero orar, Pai, pela Sara Muniz e Onda. Senhor, ela precisa de um milagre. Ela está internada com o corpo queimado. Ela precisa de um milagre. E nós oramos pedindo a Ti pela sua vida, por este milagre. Senhor, intercede a favor dela. Senhor, opera.
nós ministramos vida, nós ministramos um milagre, nós ministramos, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, cura, sara e liberta aqueles que estão aqui com alguma doença, alguma enfermidade, alguma malignidade, aqueles que estão em casa, opera, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assim seja e assim será. Aplauda o Senhor. Que a glória bendita de Deus seja sobre a vida de cada um. Pode se assentar por um instante. Eu gostaria aqui de me despedir e de encerrar a transmissão nesta noite.